Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 26 de novembro, a lição 9, ela tem como título Nabucodonosor. A lição de hoje está baseada no livro de Daniel, no capítulo 4. E aqui conta a história de um rei poderoso da Babilônia, chamado Nabucodonosor, que ele governava o maior país da época, né? Um país com uma estrutura muito boa. Mas só que esse rei, ele era um homem assim que gostava da soberba, né? Ele era orgulhoso, um homem assim muito cruel com os oprimidos, as pessoas carentes e principalmente, né, com o povo de Israel. E Deus, para tocar no seu coração, avisou a ele, através de um sonho, que ele passaria por momentos difíceis na sua vida. E esse alerta, né, ele já havia mencionado antes, né, através da interpretação de Daniel para o rei. E após ele passar 7 anos, né, nessas dificuldades, onde ele teve assim bastante humilhação, né, durante esse período que o sonho definiu, que ele passaria, e realmente ele passou. E ele passou muitas humilhações, né? Ele passou pelo vale da sombra da morte, mas que depois de 7 anos ele se recuperou e se arrependeu e exaltou o nome de Deus, nos mostrando, né, um bom exemplo, né, marcante de como Deus pode alcançar o mais incrédulo governante, nem que ele seja poderoso, que Deus pode alcançar. E esse juízo divino que recaiu sobre Nabucodonosor já tinha acontecido com alguns outros reis, né? Justamente para transformar os corações. E Deus acabou fazendo isso com Nabucodonosor, que ele acabou sendo uma grande testemunha do Senhor na Babilônia. Bom, a Bíblia afirma que Jesus morreu na cruz do Calvário, fazendo uma expiação ilimitada por todas as pessoas, quer elas acreditem, né, ou não nele. E quando aplicada a obra consumada de Cristo na cruz, a expiação dos pecados diz a reconciliação de Deus com a humanidade, né? Porque através da cruz que Cristo nos reconciliou com Deus. E foi realizada através de um tremendo sofrimento por parte do Filho de Deus, numa morte assim bastante terrível, que ele pagou os nossos pecados. E assim, a salvação está à disposição de todas as pessoas e não a um grupo especial de predestinados que erradamente algumas doutrinas acreditam. E o próprio Jesus, ele deu uma declaração dando uma resposta para esta dúvida, e ele diz:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que está lá em João 3,16. E aqui nesse texto nós vemos que a salvação ela é para todos. Porém, serão salvos pela graça aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, somente pela fé. E se acreditar e se obedecer aos seus estatutos e mandamentos. E assim, essa pessoa não irá perecer. E Jesus, em João capítulo 6, versículo 51, ele diz: Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Aqui não diz que viverá eternamente para algumas pessoas. Viverá eternamente para todas as pessoas que aceitarem a Jesus. Aqui Jesus usa a mesma expressão que ele já havia falado lá em Êxodo 3. Ou seja, Jesus diz, eu sou, né, o pão da vida. Falando que ele era no passado, é no presente e é no futuro e será Deus sempre. Aqui mostra um Deus eterno que quer salvar a todas as pessoas através das verdades que estão na sua palavra, nas Sagradas Escrituras. E Jesus sabia que a necessidade do ser humano é estar alimentado, né? Seja fisicamente ou espiritualmente. E uma boa alimentação torna-se o nosso corpo saudável. E aqui Jesus falando que ele é o único alimento para tornar uma pessoa saudável espiritualmente. E assim irá levá-lo essa pessoa à salvação. E a Bíblia menciona que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que fala lá em 1 Timóteo 2,4. E Jesus diz que a verdade é a sua palavra, o que está escrito nela, dentro da Bíblia, é que nós devemos nos santificar nela, obedecendo aos seus estatutos e seus mandamentos. Jesus se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. E isso quer dizer pelos pecados do mundo inteiro. Está lá em 1 João capítulo 2,12. Por isto, todos nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, antes que esse mundo existisse, que está lá em Efésios 1,4. Mesmo que nem todos escolham estar ao lado de Cristo, porque Deus dá o livre-arbítrio, a pessoa escolhe para que lado que quer, a salvação ela está livre para todos. E todas as pessoas podem ser alcançadas, até aquelas que nós nem imaginamos e achamos impossíveis, né? Como pessoas poderosas, pessoas ricas, pessoas que têm um patrimônio altíssimo nesse mundo, que têm poder de mandar. Essas pessoas podem ser alcançadas por Deus, sim. E esse foi o caso dos reis mais poderosos que apareceu aqui no mundo, que era cheio de arrogância, de orgulho e bastante rico e poderoso, que no final foi alcançado por Deus, que ele era o rei da Babilônia, que chamava-se Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor foi o imperador mais conhecido na época que apareceu. Ele reinou na Babilônia por 43 anos. Fez grandes construções, era um grande estrategista militar, né? Ele restaurou templos, ele era um rei pagão. E Deus o alcançou no seu auge do seu poder. Quando teve um horrível sonho, que não sabia interpretar o que era, e Deus destruiu o profeta Daniel
que ele estava preso naquele país, que decifrou o sonho deste rei. Mas os desígnios daquele sonho não eram nada bom para o rei babilônico, onde seu império teria realmente um fim e que ele teria que fazer modificações na sua vida, uma transformação, onde um juízo divino seria executado sobre ele da mesma maneira semelhante ao que havia ocorrido com alguns reis israelitas, que fala lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25, 26, 1 Reis, capítulo 14, versículo 21 até 31, e 1 Samuel, capítulo 21, que fala muitos reis que realmente Deus teve que atuar em cima deles. Mesmo que diante assim de notícias ruins, materiais, né, o relato de Nabucodonosor foi assim realmente maravilhoso e incrível, né? Porque só assim ele caiu em si e houve uma reflexão através das coisas que aconteceram na vida dele, que ele reconheceu o Criador do universo como poderoso, mostrando que Deus preocupa também com ricos e poderosos, procurando uma maneira de salvá-los, mas que está também à disposição também dos fracos e oprimidos, dos pobres, dos necessitados. E o homem mais poderoso da época na Babilônia, que está lá em Daniel capítulo 4, versículo 37, ele declara: veja o que o rei Nabucodonosor fala depois de ele reconhecer a Deus. Olha o que ele fala: agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos, que está lá em Daniel 4:37. Você já imaginou um rei poderoso do mundo, como hoje, por exemplo, ou talvez na época, né? Ele falar assim? Você já imaginou? E este rei, Nabucodonosor, consternado pela manifestação do poder que atuou nele, na sua vida, e também nos seus servos que também se converteram, ele engrandece o nome do Senhor, onde as misericórdias do Senhor lhe foram reveladas, não para o seu espanto, e sim para a sua salvação. A interpretação do sonho que ele teve não foi dada para Nabucodonosor ser conhecedor do que iria acontecer no seu império, mas sim do que ele poderia evitar que acontecesse com a sua vida, né, e com os seus servos. O recado dado pelo mensageiro celestial deveria ter-lhe sido assim uma advertência de mudança de comportamento a ser ponderada e obedecida para a sua salvação. Como seria bom se todos os mortos altivos, né, entendessem essa verdade de que haverá um juízo na segunda vinda de Cristo e que nós temos que nos preparar para este momento. E aqui nós, como cristãos e missionários comprometidos com Cristo, aprenderemos, como Daniel, para nós sermos pontes importantes, né, de ligações, né, entre Deus e o homem, nós passarmos a mensagem de proclamação do Evangelho, para nós alcançarmos poderosos incrédulos, como foi Nabucodonosor. E nós não devemos nos preocupar o que nós devemos falar para essas pessoas, o que nós devemos fazer, porque Deus disse que nós somos o sol da terra,
que nós devemos realçar as coisas, onde o sal penetra em todos os alimentos, em todas as camadas, e assim ele realça o sabor, e assim nós devemos, nas mais altas camadas da sociedade, ser uma luz para esses poderosos, né? Ser uma testemunha do amor de Deus, intervir diretamente no processo a fim de nós alcançarmos incrédulos e levá-los à salvação. O rei Nabucodonosor foi humilhado por Deus devido à sua arrogância, o seu orgulho, para ele sentir a sua dependência desse soberano Deus que tudo criou. E ele, Nabucodonosor, se arrependeu e viu que realmente Deus é poderoso. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, né? Você passa a ter entendimento. Assim como o rei Nabucodonosor passou a ter entendimento de que ele deveria mudar a sua vida, transformar, dar um giro de 360 graus, mudar, né? Pelo poder de Deus. Deixar que Deus inunda o seu coração, mude a sua vida, mude seu caráter e passe a agir diferente. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, mais aflições, não haverá mais dores. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.